Existe uma diferença muito grande entre você ser ferida por um acontecimento e você ser deformada por uma voz. Tem muitas pessoas que passaram por dor, passaram por situações muito difíceis, e o que ficou mesmo não foram só as palavras de agressão, mas foi o significado que essas pessoas deram para esses momentos. Ou seja, a interpretação que veio junto a esses acontecimentos. Foi a frase, foi a sentença, foi o rótulo que veio junto, foi as distornações e principalmente aquela voz que começou a morar dentro de você. E tem gente aqui que começou a apanhar muito mais com as palavras do que as próprias circunstâncias. Começou a ser diminuída de tanta forma que acabou se enxergando dessa forma. Tem gente aqui que ouviu tanto que era difícil, problemático, problemática, incapaz, burra, inconsequente, não sabe fazer nada direito, que as palavras, elas saíram do campo das agressões e acabaram se tornando a própria identidade da pessoa. E esse é o maior problema, porque é quando as palavras, elas saem do campo da agressão e principalmente da mentira, e elas partem para um campo da identidade. E essa é uma das aulas mais importantes, porque a gente vai realmente adentrar nessas frases que muitas vezes e palavras que muitas vezes foram moldando a sua vida e principalmente foram fazendo parte da sua identidade. E aqui você vai entender que muitas vezes a forma que você se enxerga não foi a forma que você realmente foi moldada, mas principalmente foi a forma que implementaram dentro de você. E especialmente essas formas veio de pessoas que você tinha muita confiança, que exerciam muito poder, muita autoridade sobre você. E eu quero que primeiro você não se culpe, porque você não sabia disso. E a partir de hoje você vai entender isso e principalmente vai mudar a sua visão sobre todas essas coisas. Porque quando a fala vem de alguém que tem muita importância pra você, ela carrega um peso muito maior na informação e principalmente na sua autoimagem. Então eu já quero aqui começar mesmo a confrontar você com muito amor. Quem falou com você antes de você aprender a se enxergar? Quem te ajudou a formar a visão de si mesma? Quem colocou palavras em você antes mesmo de você aprender a filtrar a imagem de todo esse mundo? Talvez tenha sido um pai, um irmão, um padrasto, um pastor, um parente, um primo. Talvez tenha sido uma sequência de ambientes que você passou e não te ajudou a florescer, principalmente a se olhar como homem, se enxergar como homem ou se enxergar como mulher, porque muitas vezes você não consegue enxergar que isso moldou a sua vida. Você simplesmente nas situações você se trava, só sabe que se diminui, se compara, se precisa, se autoprovar a todo momento para as pessoas, precisa provar que é bom para outras pessoas, tem essa necessidade de aprovação, só sabe que entra em lugares já se sentindo menor, e quando Deus abre uma porta, logo pensa, essa porta não é pra mim. E isso eu quero te falar que não surgiu do nada. Isso simplesmente surgiu na distorção da sua autoimagem. E quando elas atingem a autoimagem, elas entram e sujam e embaçam o visor de uma forma que você não consegue enxergar nada mais além disso. Porque aqui você deixa de se enxergar com clareza e você só passa a se enxergar com os olhos dos outros, do julgamento das outras pessoas. E é aqui que você perde a direção, porque você passa a se mover, se locomover somente sobre a opinião de outras pessoas ou outras pessoas te dando o aval daquilo que você tem que fazer. E é por isso que essa aula não é só sobre lembranças, mas é sobre uma libertação que Deus já te deu. Provérbios diz que morte e vida estão no poder da língua. Isso não é força de expressão, isso daqui é justamente mostrando pra gente que o poder das palavras, elas podem transformar ambientes, lugares, pessoas, situações, abrem portas, fecham caminhos. Palavras podem fortalecer ou deformar o seu destino. Talvez ninguém tenha dito pra você verbalmente mesmo, que você não vale nada, mas tenha comunicado isso através de silêncio, comparação, rejeição, desprezo. E a alma, quando ela tá ferida, ela traduz isso. E principalmente ela conclui: eu realmente não valo nada. Eu não sou o suficiente, eu não sou desejável, eu não sou importante, eu não sou valorizada, eu sou demais, eu sou de menos, eu preciso merecer amor, eu preciso agradar mais as pessoas para ser amado, eu preciso me anular para não ser rejeitado. E você percebe que a autoanulação, ela não vem de palavras específicas, mas às vezes do ambiente hostil que você já tem vivido. E aqui entra um princípio importante: nem toda voz que você ouviu, ela tem autoridade de Deus para influenciar a sua vida. E principalmente
principalmente para definir você. Nem todo mundo que teve acesso ao seu coração teve clareza para interpretar você. Nem todo mundo que opinou sobre você conhecia o seu propósito. Nem todo mundo que falou sobre você te enxergava, principalmente pela ótica do céu. E muita gente que falou sobre você, falou pela ótica dele, pela dor deles, pela interpretação deles, até mesmo pelas limitações dele, pela frustração, pela cegueira espiritual muitas vezes, pela falta de transformação pessoal e pelas próprias circunstâncias, sabe? E aqui tá o meu primeiro passo para você dar para essa transformação. Você não pode ser guiado por vozes que não foram vozes de Deus. Você não pode continuar oferecendo obediência para vozes que não vieram do céu e principalmente vozes que não são a verdadeira verdade. Em Juízes 6 mostra um cenário muito interessante. Gideão, ele estava acuado, ele estava triste, ele estava deprimido, mas quando ele escuta a voz de Deus fala para ele: Gideão, homem valente. Você entende isso? Porque Deus ele não olhou para Gideão da forma como ele estava, pela condição que ele estava. Deus falou com ele a partir do destino dele. E entende isso daqui? O céu não conversa com você a partir da sua distorção ou da distorção que colocaram, implementaram dentro de você. O céu conversa com você justamente daquilo que você já é. Conversa com você a partir da verdade. E talvez a terra tenha chamado você, homem, você, mulher, você, ser humano, de fraco, mas o céu te chama de forte. Talvez a terra tenha chamado você de inadequado, inadequada, mas Deus te chama como uma pessoa que tem propósito. Talvez a terra tenha te chamado por improvável, mas Deus tem te chamado por escolhido, por eleição. Tá aqui a maior chave dessa aula. Você precisa separar a voz, principalmente da terra, de pessoas que não têm de destino, não tem direção e principalmente elas não sabem daquilo que você foi criado, para a voz de Deus. É basicamente você separar a voz da dor e você ouvir a voz da verdade, que é a voz do Senhor. Porque enquanto essas vozes elas se misturarem com você, você vai estar aqui achando que você está vivendo uma vida humilde, enquanto na verdade você está vivendo só de uma forma de autodesprezo, desprezando aquilo que o Senhor fez para você ser e tentando principalmente caber em lugares que você não tem que estar. Você vai tentar achar e principalmente vai achar que está andando por caminhos de autocuidado, de zelo, mas vai estar sendo guiado por medo. Vai achar que você está sendo realista, mas simplesmente está concordando com as mentiras de pessoas que nem te conhecem, nem conhecem o seu propósito e concordando com elas e colocando um selo de eu concordo com as mentiras que vocês têm contado. E aqui eu quero ir mais fundo, porque algumas pessoas que falaram sobre você, elas nunca romperam em nenhuma das áreas. E muitas vezes essas pessoas não têm coragem nem de simplesmente questionar as coisas. Acha que questionar pai, acha que questionar mãe é motivo de desonra. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Desonra é você justamente tentar mudá-los. Você passa a honrá-los quando você aceita eles como eles são, da maneira que eles são, da forma que eles são. E você passa simplesmente a viver a sua vida, do seu jeito. Questionar nunca vai ser desonrar. Questionar é você discernir, questionar você entender, questionar você é realmente trazer a consciência de, pera, o que essa pessoa está falando é uma verdade absoluta? E aqui você passa a realmente entender o verdadeiro propósito das coisas. Você vai justamente questionar tudo aquilo que é implantado e colocado em cima de você, porque você passa a olhar as coisas com mais frieza e principalmente discernimento espiritual. E você entende que nem tudo que foi lançado sobre você foi realmente lançado por Deus, mas por pessoas. E o maior desafio de tudo isso aqui é você justamente começar a questionar, a discernir, a entender as vozes, principalmente para você ver que não está sendo guiado por vozes de Deus, nem pela voz do Senhor, mas está sendo guiado por vozes alheias. E hoje aqui, com essa aula, eu quero te chamar para um reposicionamento. Você não vai tratar mais com identidade aquilo que você recebeu de forma agressiva, de forma imprudente. Você não vai tratar mais com verdade aquilo que só foi opinião. Você não vai tratar mais como destino aquilo que só foi palavras atravessadas. Você não vai tratar mais como definição aquilo que só foi fruto de uma dor ou de uma rejeição de outra pessoa. Porque existe um caminho de restauração e esse caminho ele passa por uma fase do conhecimento, do autoconhecimento e principalmente da transformação. E talvez você precise olhar para você hoje e fazer algumas perguntas muito importantes. Quais vozes têm morado em mim? Quais vozes que ainda disparam a minha dor? Quais palavras que eu repito sobre mim que eu ainda não percebo? Quais momentos que eu volto a me enxergar pela lente errada? Onde a minha necessidade de aprovação me diz que eu ainda continuo me enxergando pela ótica das pessoas e não pela ótica de Deus? Porque não identificar essas vozes, você vai continuar obedecendo vozes erradas
de que disseram sobre você e de que você realmente não é. E eu quero trazer outro fundamento muito importante para tudo isso. A cura não começa e não termina principalmente quando você reconhece essas vozes. A cura começa quando você decide que você vai governar o seu interior daqui pra frente. Isso é o verdadeiro autogoverno. É você parar de entregar o seu mundo para memórias, para acusações antigas, para vozes que não tem que ser a voz correta do seu interior. E é justamente você ensinar a obedecer a voz verdadeira, né? Sair desse campo emocional de passividade, de ouvir qualquer voz, de ouvir qualquer discussão sobre tudo que você é e passar a ouvir realmente aquilo que o Senhor já disse sobre você. E eu quero falar algo com muita clareza no seu espírito, sabe? Você não é o nome que colocaram em você, você não é a crítica que colocaram em você, você não é o abandono, você não é a humilhação que você sofreu, você não é a frase que você ouviu na infância, você não é o diagnóstico que alguém fez sem te conhecer verdadeiramente. Você não é o ambiente que deformou a sua percepção. E essa é a maior verdade que você tem que carregar. Você pode ter sido moldado por essas vozes, mas você não precisa ser guiado por essas vozes para sempre. E hoje é o dia de você limpar essa casa por dentro. Hoje é o dia de você fazer essa triagem das vozes. Hoje é o dia de você falar: isso falou comigo, mas isso daqui não vai mais me governar. Hoje é o dia de você romper as alianças internas com as mentiras que foram implantadas aí dentro desse coração. E talvez essa daqui seja uma das aulas mais difíceis para você fazer, porque eu sei que tocar em feridas, principalmente feridas antigas, é muito doloroso e é muito ruim. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele não tá te levando para esse lugar para te humilhar, para te maltratar, mas é justamente para te curar e principalmente libertar a sua alma. Porque enquanto a mentira ela fica escondida, ela acaba te governando, e quando ela é exposta, ela te liberta. Enquanto eu escondia os meus pecados, eles ficavam ali se definhando. Quando eu pus para fora, expus, eu realmente alcancei a misericórdia de Cristo. Então receba isso hoje. Você não é as vozes que deformaram você. A sua verdadeira restauração vai começar na voz que você realmente escutar. E essa voz continua sendo a mais importante de todas. E no fim das contas, essa aula tem uma pergunta simples e profunda. Qual que é a última voz que vai ter governo sobre você? Qual a última voz que terá palavra sobre a sua identidade? E eu oro que a partir de hoje não seja a voz da rejeição, a voz do trauma, a voz do abandono, a voz da culpa, a voz da humilhação, mas seja da verdade de Deus, porque essa verdade, ela não apenas consola você, ela reconstrói quem você verdadeiramente é. E para esse momento de ativação, eu quero que você faça uma atividade. Pega caneta e papel, que eu quero que você faça exatamente isso. Faça 2 colunas. Uma você vai colocar a voz do que as pessoas falaram sobre você, das mentiras que você ouviu durante toda a sua vida. E na segunda coluna você vai colocar a voz do que Deus fala sobre você. Então vai colocando tudo que Deus for ministrando no seu coração, tudo que você sabe do que Ele já falou da palavra e do que Ele vai ministrar. Eu peço para que esse momento você deixe o Senhor mesmo entrar aí e ministrar. Lembra que você tem o Espírito Santo? E depois você ore sobre cada item, não com pressa, mas com calma, e deixe o Senhor ministrar em cada lugarzinho, cada lacuna que está sendo preenchida nesse momento. E eu quero que você volte aqui, porque nós iremos fazer essa oração final junto. Pai, hoje eu entrego a Ti toda a voz que deformou a minha identidade, tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu senti. Eu entrego palavras, rótulos, humilhação, eu entrego momentos de acusação e eu renuncio toda a minha identidade que foi feita a partir da dor. E eu aceito hoje viver a minha vida de acordo com aquilo que o Senhor já disse que eu sou. Que a Tua verdade governe o meu coração, a minha mente, o meu espírito, e que a Tua palavra tenha a última palavra de quem eu sou. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te espero na próxima aula.